Boa noite, dando início à live do IARGS dessa terça-feira, dia 19 de outubro. Hoje nós teremos a presença da doutora Andrea Scheffer e ela vai falar sobre direito do trânsito. Eu hoje não tô de fone, agora que tô me dando conta, então se acharem que tá ruim o meu som, por favor me coloquem aqui na live que eu coloco o fone. Boa noite, bem-vindo ao programa Momento Jurídico, bem-vindo a todos que estão ingressando na nossa live desta terça. O Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, em nome da sua presidente, doutora Sulamita dos Santos Cabral, agradece a presença de todos que estão ingressando na live e informa que estamos com toda uma programação online. Então acessem o site do IARGS, o canal do YouTube, se inscrevam, cliquem no sininho. Boa noite, Terezinha. Boa noite a todos que estão ingressando. Eu tô sem fone, Terezinha, me confirma se o meu áudio tá ruim ou tá bom. Se tiver tudo certo, eu fico sem fone mesmo. Me esqueci de colocar hoje. Hoje também tá confusa a minha live, porque o meu ring light novo deu pane. Não consegui ligar, tá? Parabéns. Bom, estamos aguardando então a presença da doutora Andrea Scheffer, que vai nos falar sobre a retroatividade das alterações no Código de Trânsito Brasileiro. E aqui está entrando ela. Já vamos convidá-la a participar. Enviando. Doutora Andrea Scheffer. Boa Olá, noite. Bem-vinda. tudo bem? Doutora. Como é que está, Ana? Muito bem, graças a Deus, não posso dizer que tô ruim, tá tudo bem, sobrevivendo ao Covid, sobrevivendo a tudo e todos, né? Com tudo isso que está acontecendo, se a gente está com saúde, está tudo certo. Exatamente, é isso aí, né? Não tem nem do que se queixar. Mas Isso aí. uma boa escova no cabelo dá um up, né, doutora André? É, né? Prestigiado. Dá uma melhorada aqui na carcaça para a live do IARGS, né? Exato, gostei de ver. Doutora André, hoje nas redes sociais já tava assim, ó, viralizando com o seu cabelo. Bom, brincadeiras à parte, muito bem-vinda. A doutora Andréia vai nos falar hoje sobre a retroatividade das alterações do Código de Trânsito Brasileiro. Vou dar uma breve lidinha assim no seu currículo. Doutora Andréia Scheffer, então, é advogada, doutora, especialista em Direito de Trânsito, presidente da Comissão Especial de Direito do Trânsito da OAB, Rio Grande do Sul, e integrante da Comissão de Direito do Trânsito do Conselho Federal da OAB. Doutora Andréia, de pronto já passo a palavra para ti e a retroatividade dessas alterações. Atinge o que aconteceu antes ou não? Como é que fica? Maravilha. Inicialmente, boa noite para ti, boa noite para todo mundo. E mais uma vez é uma satisfação estar conversando aqui, né, por intermédio do IARGS, esse instituto que é tão importante para todos os advogados, não só do Rio Grande do Sul, tenho certeza que tem colegas aqui nos acompanhando de outros estados do Brasil, né? A maravilha aí, né? Pelo menos alguma coisa trouxe de bom toda essa questão da pandemia, porque a gente virtualizou muitas conversas, assim conseguindo ampliar, né, também o alcance, né, alcançar outros públicos que no presencial a gente não conseguia. Então, muito obrigada pelo convite, é sempre uma satisfação e uma honra conversar com o IARGS, e conversar sobre direito de trânsito é algo que me pega ainda de uma forma mais especial. O direito de trânsito, eu até costumo dizer que ele está em diversos cenários da minha vida, né? Eu advogo exclusivamente no direito de trânsito, eu leciono direito de trânsito, eu coordeno uma pós, né, uma especialização em direito de trânsito. Então, tudo acaba, presido a comissão, então tudo acaba girando em torno do direito de trânsito. Então, conversar sobre esse tema, que é um tema ainda pouco discutido. Não temos na faculdade, né? Não temos muitas ofertas de cursos. Então, comparado a outras áreas do direito, os estudos de direito de trânsito ainda estão um tanto tímidos, né? Então, é sempre importante a gente estar conversando sobre esse tema. Mas vamos lá, então, sobre o nosso tema principal de hoje. Primeiramente, né, aos desavisados de plantão, o Código de Trânsito mudou, não é um novo código, mas ele mudou. Teve várias alterações aí importantes, né, no nosso Código de Trânsito
brasileiro. Essas alterações, elas entraram ali no Código de Trânsito pela Lei 14.071, que entrou em vigor, é uma lei do ano passado, e entrou em vigor no dia 12 de abril de 2021. Mas por que a gente ainda está falando, né? Foi lá em 12 de abril e a gente está em outubro ainda conversando. Porque agora, e eu digo agora, assim, a partir de julho, final de agosto, que a gente vai passar a sentir os reflexos, porque muitos processos administrativos ficaram suspensos, ficaram paralisados, né? Muitos prazos administrativos por conta dessa situação de pandemia, né? Então, nós tivemos uma interrupção. Renovação da carteira, desculpa lhe interromper, também ficou suspensa, né? A renovação da carteira de... Sim, também, né? Então, diversos serviços que envolvem o trânsito suspenderam o ano passado, né? Foram interrompidos esses prazos início do ano passado, quando estourou a pandemia, voltou a fluir em dezembro e depois acabou, né, em virtude também do agravamento de alguns casos, prorrogou de novo, né? Então, agora, aqui no Rio Grande do Sul, os prazos foram retomados, alguns final de julho, outros final de agosto, e em outros estados do Brasil também, mais ou menos nesse período. Então, posteriormente a isso, que a gente vai começar a ser impactado, né, por algumas situações. Voltou. Exato. Daí o pessoal está recebendo agora, muita gente está recebendo agora, notificação de multa cometida o ano passado. E isso é interessante a gente falar, porque isso não tem nada a ver com as alterações do CTB. Né? Isso não tem nada a ver com as alterações. Não tem como passar agora. Oi, não te ouvi, cortou. Não tem como passar para a lei de agora, né? Não, fica na lei anterior, vale. Não, nem esse é o ponto, depois a gente vai chegar depois nessa questão. Mas é para fins de esclarecimento que muita gente está recebendo essas notificações agora de infrações que foram cometidas no ano passado. Isso não tem nenhuma relação com as alterações do código. O que aconteceu? Né? Isso também é uma outra problemática, né? Que não tem a ver com as alterações legislativas, que o ano passado, como eles prorrogaram ali muitos prazos, eles prorrogaram, inclusive, o envio das notificações. Isso é um ponto que está sendo muito discutido no judiciário, está gerando muita irregularidade, então é importante o pessoal ficar atento sobre isso. Pausa para deixar um abraço especial aqui para a doutora Sulamita. Já enxerguei aqui, subiu na tela. Perfeito, doutora Sulamita colocando que saúde a doutora Andréia, Ana Amélia, todos que nos prestigiam com a audiência. Muito bem. Maravilha. Nós que agradecemos a sua presença e seu prestígio. É uma honra mesmo, né? Então, muito, muito obrigada aí pela participação, pela presença aqui na nossa conversa. Buenas. Então, todas essas notificações do ano passado, o pessoal está recebendo agora e está meio perdido, né? O que faz, mas não era para receber do ano passado? Era, né? O Conselho Nacional de Trânsito resolveu publicar o ano passado uma medida administrativa para interromper esse fluxo de notificações. Uma medida que foi ilegal, né? Que deve ser questionada tanto em processo administrativo quanto em processo judicial. Então, se está recebendo alguma notificação agora, te atenta, porque provavelmente alguns prazos foram descumpridos pela administração pública, pelo órgão de trânsito. Então, já arregala o olho e dá uma olhada atentamente aí nesses pontos. Prescrição pode ocorrer, doutora? Não seria necessariamente uma prescrição. É uma espécie, tá? Falando de uma forma mais simples, o que se aplica é um que a gente chama de decadência, né? É a primeira notificação de trânsito. O pessoal normalmente conhece. Tem 30 dias para chegar em casa. Já deve ter ouvido falar alguma coisa desse tipo. É esse prazo que o órgão de trânsito descumpriu. Não é bem 30 dias para chegar na casa da pessoa, mas qual é o prazo que a lei diz para o órgão de trânsito? A partir do momento que a pessoa comete uma infração, tu tem 30 dias para enviar, para postar a notificação para a criatura. E esses prazos foram descumpridos pelos órgãos de trânsito, né, com uma autorização irregular do Conselho Nacional de Trânsito. Então, aqui, antes, até nem estou entrando no tema da retroatividade, mas aqui é um alerta que eu acho importante, porque todo dia eu estou atendendo gente desesperada com essa situação. Então, talvez a pessoa fique realmente perdida, porque os negócios ficam muito bagunçados aí na cabeça de todo mundo. Buenas. Então, teve toda essa problemática que envolveu a pandemia, que a gente ainda está sentindo os reflexos. E no meio de tudo isso,
né, com tanta prioridade no Brasil, se aprovou uma legislação para alterar o Código de Trânsito, né? Uma crise sanitária, vamos alterar o Código de Trânsito, né? Eu até acho que já conversei numa live anterior. É a realidade, né? O que a gente vai fazer? Então tem que aprender essas alterações, temos que nos inteirar. Pois é, exatamente. Porque essa lei foi aprovada no ano passado, né? No boom da pandemia, né? Mas, né? Não, e muitos pontos, né? A gente entende que não foram talvez tão debatidos, né? Não foram tão discutidos em sociedade, né? Algo que afeta todo mundo, né? Que é o trânsito. Claro. Mas enfim, a lei tá aí, a lei tá valendo, a lei foi publicada, tá em vigor e a gente tem que se adequar a ela. Exato. Muitos pontos dessa legislação, né? Não foram ruins. Né? Pensando na vida de quem é condutor, né? De quem é motorista, muitas dessas alterações foram benéficas. Se a gente pensar numa questão que ele abranda algumas punições, né? Ele dá uma facilitada aí na vida dos condutores. Principalmente, vou citar aqui alguns exemplos, tá? Nós tínhamos uma previsão, né, de possibilidade de converter uma penalidade de multa em advertência. Antes. Era uma possibilidade de conversão dessa penalidade desde que tu atendesse ali alguns critérios, não fosse reincidente, infração leve ou média, enfim, né, trazia alguns critérios, porém, trazia o conteúdo, o poder de decisão do órgão de trânsito. E o que acontecia na prática? Quase ninguém tinha esse benefício da lei, porque dependia do entendimento ali, era muito pontual, cada um entendia de uma forma e não trazia uma segurança jurídica. Olha que coisa boa que a lei trouxe, a Lei 14.071 alterou o Código de Trânsito e simplificou essa jogada. Hoje não se fala mais em converter uma pena, né, para advertência. A lei diz que o órgão de trânsito ele já deve aplicar a advertência quando se encaixar naqueles requisitos. Ou seja, o condutor nem precisa requerer, tem que aplicar de forma imediata. É um benefício, uma facilitação, tirar a burocracia. Outra questão, né, que os técnicos na parte de segurança viária ainda divergem de opinião é em relação ao aumento de pontuação para fins de processo de suspensão. Como funcionava? 20 pontos. Fechou 20 pontos, né? A partir do momento da confirmação do 20º ponto, a pessoa já tinha ali o fato gerador, né? Ela já dava causa para instaurar um processo de suspensão por pontuação e isso gera pelo menos 6... a pessoa não sabe mais contar nos dedos. 6 meses, pelo menos 6 meses de suspensão. Né? Então, é uma penalidade considerável, né? 6 meses. Imagina para quem trabalha dirigindo, já perde o emprego, né? Então, é bem sério. Até os advogados que tem que estar aí correndo para cima e para baixo fazendo audiência. Agora as audiências muitas estão online, né? Mas o pessoal precisa bastante. Acaba sendo um instrumento de trabalho hoje em dia para muita gente. Né? Então, 6 meses sem dirigir é uma penalidade bem significativa. Antes fechava 20 pontos, a pessoa já dava razão à instauração desse tipo de processo. Agora, com a nova legislação, isso ficou num escalonamento de 20, 30 ou 40 pontos, dependendo da gravidade das infrações que a pessoa cometer. Se não cometer infração gravíssima, jogou para 40 pontos o limite. Né? 39, 40 já instaura. Sim. Exato. É aumentando. Dá uma exatamente. Chance. Se tiver uma infração gravíssima, que é aquela infração de 7 pontos, 30 pontos. Se tiver 2 ou mais infrações gravíssimas, aí permanece no limite atual que a gente conhecia, que era de 20 pontos para instauração de processo. Então, ficou 20, 30 ou 40. E, inclusive, trazendo um benefício para quem é motorista profissional. Quem exerce atividade remunerada, independentemente da categoria, isso também mudou, ele tem um aumento para 40 pontos. Então, quem exerce atividade remunerada, quem tem a informaçãozinha do EAR na CNH, tem aí essa limite de até 39, né? Só instaurando o processo a partir de 40 pontos. Tem também a previsão para quem é motorista profissional, para proteger
quem depende da sua CNH para trabalhar, a possibilidade também de fazer um curso de reciclagem preventivo. Antes de chegar nos 40 pontos, bater os 30 ali, para não ficar no sufoco, já procura, né, o Detran, aqui no Rio Grande do Sul, pelo CFC, já procura fazer o curso de reciclagem, né, de forma preventiva, para não ficar 6 meses sem dirigir. Então, sem dirigir. Mas isso é só para o motorista profissional, para o motorista só motorista profissional. Digamos assim, não. Comum, não. Isso abre uma gama de discussão bem grande, tá? Porque para fins de trânsito, o motorista profissional, e a legislação refere exatamente, exercício de atividade remunerada, é quem tem essa informação na CNH. E para incluir a informação na CNH, não se exige uma comprovação de trabalho. Então, o pessoal discute bastante que isso acaba sendo, muitas vezes, desvirtuado. Né? Mas é a exigência da lei. Bom, é o que diz a lei, então, só se tu tiveres aquela comprovação na tua carteira. Senão, não vale. Exatamente. Tendo a informação da CNH, se trabalha ou se não trabalha, daí é de cada um. Mas a previsão da lei é essa. É isso aí. Tá. Sim, a mesma coisa. Se eu uso óculos ou se eu não uso, não interessa. Mas se diz ali na minha carteira que eu preciso usar, né? Eu tenho que estar. Aí já é uma restrição. Olha, interessante. Daí já é uma restrição que tu tem. Se tu não tiver... Se tu não tiver usando óculos, aí tu fica, né, passível de tomar uma multa, né? De ser autuada. Né? Ou lente corretiva, né? Eu sou míope, estou de lente hoje, né? Porque o meu óculos é considerável. A minha lente é considerável. Para fazer a live, doutor, ficou horrível. Tentei uma vez e não enxergava nada que dizia que tive que me entregar. Não. Sem óculos e sem óculos e sem lente, eu não enxergo nem o celular. Nada. Não, eu de lente não enxergava o celular, foi uma tragédia. Não, de lente eu já me coordeno, né? Mas sou bem míope, quase 8 graus de miopia. Então, se eu não tiver, se a pessoa que precisa, né, tiver essa restrição, que é um azinho, né, que fica na CNH, se ela tiver sem óculos, aí ela fica passível fica sujeita a uma infração de trânsito, ser lavrada uma infração. Mas o exercício de atividade remunerada, ele não é exigido, por exemplo, uma fiscalização. Se tu para numa blitz e tu tá num carro particular, tu tá voltando numa festa, não tem nenhum impedimento, tá? Tu faz, tu desenvolve, né, atividade ou não. Se naquele momento tá fazendo atividade remunerada ou não, ela é motorista. Exatamente, perfeito. Então, essas alterações, elas visaram, né, proteger esse motorista profissional para que ele não perca o emprego, né? Bom, benefício, né, para esses condutores. Tem outros pontos da legislação que também a gente interpreta como benéficos. Alguns tipos de infração deixaram de ser pontuadas, né? Então deixa de ter registro de pontuação. Isso é uma novidade, não tinha antes, né? Então, às vezes a pessoa está ali sofrendo um processo de suspensão e algumas daquelas infrações, pela nova regra, deixaram de ter pontuação atribuída. Então, estou falando assim de forma genérica, essas alterações que potencialmente são mais benéficas ao condutor, porque a partir do momento que a gente compreende isso, a gente começa a pensar na ideia, na possibilidade de aplicar esses benefícios da lei para os casos anteriores, né? Porque como regra, né, isso vale para qualquer legislação. Como regra, né, na questão da aplicação da lei no tempo, ela vale a partir ali da sua publicação ou da data prevista para sua vigência. No caso, 12 de abril de 2021. Todo mundo que for autuado, né, tiver uma autuação de trânsito depois de 12 de abril de 2021, já segue, né, inevitavelmente, essa nova regra. Mas e quem foi autuado antes? Como é que fica, né? A legislação, ela não referiu isso em nenhum momento. Se vai aplicar de forma retroativa ou não vai. Depois da publicação da lei, até 12 de abril, a gente levantou, digo a gente, quem estuda o trânsito, a gente levantou mil teorias. Mil teorias. A partir do momento que a lei entrou em vigor, lá em abril, o Conselho Nacional de Trânsito, ele publicou uma resolução. Eu anotei o número aqui, porque eu sempre confundo o número das resoluções. Resolução 844, né? Ele já publicou essa resolução lá em abril, assim que entrou em vigor a lei, traçando ali, né, adequando algumas normativas, adequando principalmente
a resolução 723, que é uma resolução, digamos que... É que dá 844, essa que tu falasse. 844, isso. Essa resolução Tá. que é a principal Eu aqui vou, que a gente vai falar da vou escrever retroatividade. aqui. Eu coloquei Isso. aqui. Ou dá para acessar também a 723 alterada, tá? Porque a 844 altera a 723. O pessoal que trabalha com trânsito está acostumado, que é 1000 números de resolução. Todo dia é uma resolução nova. Altera Então, a 723. 723, tá. Vou colocar aqui. Tá. Eu falo rápido, né? Tu me corta, pelo amor de Deus. Não, mas é que demora pra tá, né? Porque com o dedinho assim, mais... Não, a pessoa fica falando que nem uma matraca, né? Quando vê, ninguém acompanha. Mas qualquer coisa tu me dá um puxão, Não, por favor. Não te preocupa, pode seguir. Vamos lá. Tá ótimo. Então é o seguinte, o CONTRAN, né, que é o Conselho Nacional de Trânsito, publicou essa 844, alterando a 723, que é a resolução que regula como é que funciona aí os processos de suspensão e processo de cassação. Como é que funciona, recursos, defesas, né? Tem toda a normativa de como é que funciona esse tipo de processo. Beleza. Quando o CONTRAN altera a 723, ele traz uma previsão de uma espécie de retroatividade. Né? O que surpreendeu quem estuda trânsito. Quem trabalha com trânsito foi surpreendido pelo CONTRAN. Porque nós já esperávamos, meu Deus, eu vou brigar no judiciário porque tem que aplicar de forma retroativa. E por que a gente defende que tem que aplicar de forma retroativa? A gente defende porque o direito de trânsito, assim como, né, o direito administrativo disciplinar, ele é um ramo do direito que a gente chama sancionador, assim como o direito penal. Ou seja, é a administração pública contra, né, entre aspas, contra o administrado, o cidadão, para impor uma penalidade, impor uma sanção quando essa pessoa descumpre aí alguma regra. Né? A lógica é a mesma do direito penal. Sim. E no direito penal, nós temos uma exceção àquela regra que eu comentei, que é valer a partir da vigência da lei. Da lei, sim. Exatamente. Para o direito penal, nós temos uma exceção, que é uma exceção que está lá na Constituição Federal, que é a lei não retroage, salvo para beneficiar o réu. Então, o direito penal ele tem essa circunstância específica, peculiar. Já há alguns anos, a gente vem discutindo, né, outros profissionais vêm discutindo a aplicabilidade dessa exceção para outros ramos que não apenas o direito penal. Então, acaba aplicando para direito administrativo disciplinar, acaba aplicando para direito de trânsito, que é também um direito sancionador. Então, muitas outras vezes, em outras alterações legislativas, já se buscou essa aplicação retroativa quando, né, nos pontos que a lei trouxer algum benefício ao infrator, né, no caso, né, o réu infrator no processo administrativo. Réu, não deixa de ser réu, né? Ele é um réu no processo administrativo. A lógica de punição, a lógica punitiva é a mesma. Maravilha. Então, nós já entendíamos, né, que existia aí uma possibilidade de retroatividade em relação aos benefícios. O CONTRAN, ele veio reconhecendo em parte essa retroatividade. Porque o CONTRAN, ele disciplina, né, a possibilidade de aplicação de forma retroativa apenas nessa lógica de sistemática de pontos, tá? Em relação ao processo de suspensão. Então, e também para processos em andamento. Então, vamos pensar. Se a pessoa passou ali 12 de abril, entrou 12 de abril, e a pessoa está com um processo de suspensão em curso, foi instaurado, está pendente de julgamento, defesa, recurso, não encerrou ainda, o CONTRAN diz, se aplica, né, essa nova regra de sistemática de pontuação. Então, se a pessoa estava sofrendo um processo de suspensão por, sei lá, 20 pontos e não tinha nenhuma infração gravíssima, arquiva o processo, ela não vai ser punida. Nem arquiva o processo. E o Detran aqui no Rio Grande do Sul está aplicando exatamente isso que disse o CONTRAN. Até aí, beleza, justo, né? Ok. Ótimo. Sim. Então, o CONTRAN ele traz essa previsão apenas em relação a essa sistemática, né, de pontuação 20, 30 e 40, né? Esse novo escalonamento para fins de processo de suspensão por pontuação. E somente para ou processos não instaurados
ou para processos em andamento. Se a pessoa teve, olha que aí a gente vê a injustiça. Se a pessoa teve o processo de suspensão encerrado no dia 11 de abril, Pois é. bloqueou a carteira da pessoa dia 11 de abril, encerrou o processo administrativo. Entrou a nova lei dia 12 de abril, essa pessoa, pela via administrativa, ela não vai ter uma aplicação retroativa. Então, os órgãos de trânsito, eles não vão reconhecer de uma forma retroativa isso, né, na instância administrativa, extrajudicial. E acaba gerando, né, já está sendo discutido e tem muitas decisões judiciais favoráveis a uma aplicação, nesses casos, de uma retroatividade maior. Então, mesmo que tenha encerrado o processo administrativo, essa pessoa faz jus, tal qual a essa pessoa com processo em andamento, a aplicação dessa nova legislação, porque ela vem para beneficiar o réu. E lá no direito penal, não se faz essa distinção. Por exemplo, se eu sou condenada, se eu sou condenada criminalmente, hoje, por um crime, condenou, trânsito em julgado, já encerrou meu processo judicial. E o ano que vem essa lei muda, essa situação deixa de ser crime, eu, mesmo que eu esteja cumprindo uma pena lá, juntadinha na cadeia, eu posso pedir um processo, fazer um processo de revisão, criminalistas que estiverem aí, me corrijam se eu estiver errada. Então, eu posso pedir uma revisão e ser liberada do cumprimento da minha penalidade, porque aquela conduta deixou de ser crime. Então, no direito penal, essa retroatividade que é previsto na Constituição, ela não se limita apenas a quem está respondendo o processo. Ela aplica para quem já respondeu, já foi condenado e já está cumprindo pena. A gente tem aqui... Desculpa, doutora. A gente tem uma pergunta aqui da doutora Eliane. O arquivamento do processo de suspensão da CNH por pontos deve ou pode ser de ofício? Que eu também fiquei com essa dúvida. A pessoa tem que requerer no processo ou de ofício eles já estão dando? Maravilha. Eliane, deixa eu mandar um grande abraço, presidente da Comissão de Trânsito do Goiás. Maravilha. Olha que joia, viu? Bem que tu falou que tinha gente grande amiga, de mais longe nos assistindo. Bem-vinda, doutora Eliane. Obrigada pela tua participação. Não, já vi que o Vitor logo abaixo, a gente conversou hoje sobre casa, ele é de Chapecó, né? Então, ó, vários boa noite, Vitor. Bem-vindo. Que bom. E aí, então, é de ofício ou não é de ofício? Então, aqui no Rio Grande do Sul está sendo de ofício. Perfeito. Eu entendo que a normativa do CONTRAN, ela não foi taxativa, talvez ela não tenha deixado claro, explícita quanto essa a isso. Informação. A leitura que eu faço, deixa eu ver se eu não deixei aberto esse texto aqui. Acho que eu deixei aberto. A leitura que eu faço é de uma aplicação de ofício, tá? Porque a resolução diz o seguinte: para infrações cometidas antes de 12 de abril de 2021, aplicam-se os limites de pontos previstos, daí essa da nossa nova normativa. Sim. Então ele diz que se aplica. Ele não diz expressamente se aplica de ofício, deve ser arquivado, ele não traz isso de forma expressa. Mas a forma como é trazido o texto da resolução, para mim, deixa muito claro que é um dever já da autoridade de trânsito verificar aquela circunstância, se o processo está em andamento, já aplicar esse novo entendimento, arquivar o processo ou nem instaurar, se for o caso. Claro. Porém, como professora de Direito de Trânsito, eu tenho orientado, até antes da gente ter essa definição do CONTRAN, que a gente buscasse sempre trazer essa argumentação em defesas, em recursos. É interessante sempre colocar, né? Porque nem todos os estados, na questão do trânsito, a gente tem uma variação de procedimentos Brasil afora muito grande. Se a gente estivesse aqui falando exclusivamente para o Rio Grande do Sul, eu ia dizer, aqui está sendo de ofício. O Detran está aplicando isso de ofício, independentemente de requerimento. Mas em outros lugares a gente sabe que não é bem assim, então é sempre bom pedir. Sabemos que em Santa Catarina também está sendo, que o Vitor está colocando aqui, e o doutor Everson está dizendo que é do Espírito Santo, tá certo? Acho que é Espírito Santo, né? Ó, e o doutor Vitor está colocando, Santa Catarina está sendo de ofício também. O CETRAN já se manifestou através do parecer 365 de 2021. Então já sabemos 2 estados que estão fazendo de ofício essa
Maravilha. essa alteração, Everson ou também cumprindo grande amigo aí, né, do Espírito Santo, colega e professor também. Maravilha. Bem-vindo! Muito bem-vindo! Então, assim, pela lógica da redação, eu entendo que deve ser de ofício, tá? Mas se não existe aí no teu estado, no estado de quem está nos ouvindo, alguma determinação expressa, né, que nem o Vitor referiu em relação ao CETRAN, né, o Conselho Estadual de Trânsito, faz o requerimento. Aí o pessoal também me lança algumas dúvidas no sentido, mas o meu recurso está aguardando o julgamento há mais de um ano. Quando eu fiz esse recurso, eu nem sabia dessa nova lei, nem estava em. Bom, Tinha nem sido existia a publicada lei, né? ainda, não Nem existia. existia. O que eu faço? Eu espero. Tu pode atravessar uma petição, faz uma petição, né, com esse requerimento, né, que seja aplicado esse entendimento de forma, essa aplicação da nova legislação ao processo em andamento, e eu entendo que é bem tranquilo que isso deve ser reconhecido, tá? O problema né, o problema maior é em relação justamente aos processos já encerrados, e aí a gente tem processo encerrado de quem está cumprindo penalidade, processo encerrado de quem já cumpriu penalidade. E aí o pessoal, poxa, mas quem já cumpriu vai ter interesse por quê? Né? E a gente tem no trânsito, tem algumas situações específicas, né? Situações que às vezes não acontecem no direito penal, por exemplo. Vamos dar um exemplo prático. A pessoa cumpriu um processo de uma penalidade de suspensão por pontuação lá em 2019. Tá. Antes mesmo da publicação da lei. Cumpriu no tempo ali, cumpriu 6 meses de suspensão lá em 2019. Em virtude, muitas vezes, da penalidade de suspensão, a pessoa acaba tendo um agravamento, né? Teve alguma outra infração no período e, em consequência disso, hoje está sofrendo um processo de cassação da sua CNH. Perfeito. E é a penalidade mais grave do Código de Trânsito. Eu digo que até comparado aos crimes de trânsito, dependendo da circunstância, a cassação ela pode ser até mais grave, porque são 2 anos sem dirigir e depois tu tem que quase fazer uma carteira nova. Né? Não é praticamente. Praticamente uma carteira nova. Praticamente isso, Tem que fazer aula, tem que fazer prova prática, inclusive, né? Então, é uma grande dor de cabeça quem vem a sofrer aí um processo de cassação. Tem que pagar também, paga como tudo se de fosse. Novo, e sem contar o tempo, né? Acho que o pessoal é impactado principalmente pelo tempo, porque são 2 anos sem dirigir. Bastante tempo. E só depois de encerrar os 2 anos é que tu pode dar início a essa reabilitação da CNH. Buenas. Então, esse exemplo, né, onde a pessoa sofreu um processo de suspensão, já encerrou, já cumpriu, né, se conformou na época, foi origem para um problema maior hoje. Então, algumas vezes no direito de trânsito, a gente não encontra, né? Eu, como advogada de trânsito... Olha, já é a segunda dúvida aqui que estão colocando. Não está aparecendo para mim, acho que eles estão te mandando uma caixinha? Não. Eu não sei, que às vezes a gente toca na tela e some as mensagens, doutor André. Dá uma tocadinha. Não, tá não, então deixa eu te falar. Achei que tu estava vendo, olha só. Desculpa interromper, então vou começar aqui desde... Vamos ver, o Vitor lá. Aqui, ó. O Davi colocou que no Rio de Janeiro também está sendo de ofício. No Espírito Santo, o Everson coloca que tem que ser provocado. Depois temos a dúvida da Jéssica, doutora Jéssica. Professora Andréia, o que acha sobre o entendimento que não se aplica retroatividade em benefício do réu nos casos de trânsito, pois dirigir não é um direito, é uma permissão? Aí ela coloca entre parênteses, penal versus administrativo. Te manda abraços. E aí ela também complementa que o Detran de São Paulo começou a aplicar de ofício. Tá, não sei se tu quer responder a dúvida da Jéssica, perdão, e depois vamos adiante, que aí eu te falo a outra depois, né? Acho que é mais fácil. Da Jéssica, então. Da Jéssica, isso. Buenas. Esse entendimento, tá, não faz muito sentido se a gente parar para pensar, tá? Porque a questão da retroatividade, ela não tem a ver com a questão de ser um direito, ser uma permissão, uma autorização, uma outorga do poder público. Não tem relação com essa natureza, né? Tem a relação com o instituto da penalização, da sanção imposta pelo Estado, que é tal qual, né, a estrutura punitiva idêntica ao do direito penal. Se a pessoa comete ali uma transgressão à lei, uma transgressão à norma, sofre um processo e é punida conforme
os regramentos daquela área específica. Então, a lógica exatamente, a lógica punitiva é idêntica. Tá? Em outros aspectos, se discute essa questão da natureza do trânsito, né, de dirigir não ser um direito, e sim uma permissão do Estado. Né? Então, ele permite, ora, ora ele retira essa permissão. Mas essa discussão, ela é mais significativa quando, por exemplo, a gente tem alteração da regra para tirar a carteira, né? Para se habilitar, para renovar a CNH, né? Digamos, nossos prazos de renovação foram aumentados, tá? Mas digamos que eles tivessem sido reduzidos. Sim. Poderia o Estado reduzir o tempo de renovação ou, por exemplo, exigir, né? Assim como exige para algumas categorias, né? As categorias C, D e E, a questão do exame toxicológico, e isso é muito discutido. Porque daí o que o Estado diz? Isso não é um direito teu, é uma permissão que eu te dou. Para que eu te dê essa permissão, tu tem que cumprir esses requisitos. Né? Então, nesse contexto, quando há mudança nessas regras para que tu obtenha essa permissão do Estado, aí vale essa discussão em relação à natureza. No sistema punitivo de trânsito, não. Né? Aí a gente equivale tal qual o direito penal pela regra sancionadora mesmo. Perfeito. Vamos então à próxima. Olha aqui. O Luiz Moraes está colocando. Suponhamos que o julgamento final deu-se em 3 de abril de 2021 e a publicação da condenação em 25 de junho de 2021. Como fica? Entendo que o infrator deve ser beneficiado pela nova lei. É isso? Deixa eu ver se o julgamento se deu 3 de abril? Sim. O julgamento, 3 de abril. E a publicação da decisão desse julgamento seria em 25 de junho de 2021, posterior à publicação da lei. E ele quer saber como ficaria nesse caso. O infrator deveria ser beneficiado pela nova lei ou não? Pela regra do CONTRAN, tá? Pela regra do CONTRAN, se esse julgamento lá do início de abril foi em julgamento final, ou seja, em última instância administrativa, não aplica retroatividade. Pelo entendimento do CONTRAN. Né? O que eu discordo, que deve sim aplicar. Não por entender que o processo está em curso. Né? Porque o processo não está em curso, porque mesmo que a notificação tenha vindo depois, não tinha nenhum outro prazo administrativo, né? Nenhum outro prazo recursal a partir dali. O processo encerrou em início de abril. Mas eu entendo que deve-se aplicar esse entendimento, essa aplicação de forma retroativa, para casos anteriores a 12 de abril de 2021, pela lógica do sistema punitivo, né? Como eu expliquei ali a comparação lá em relação ao direito penal. Não se deve fazer essa diferenciação, né, em relação aos casos. Mas pela regra do CONTRAN, não, porque o CONTRAN fala, ó, processos ainda não instaurados, não é o caso, e processos instaurados cuja instância administrativa ainda não tenha sido encerrada. Nesse caso, se o julgamento foi em segunda instância administrativa, se encerrou. Aí já foi se encerrar. Uhum. Sim. Depende, então, se é na primeira instância ou na segunda. Se é na primeira instância, tá? Mais tranquilo, vai né? prazo para um recurso de segunda instância. E daí se argumenta ali e o órgão de trânsito ele deve reconhecer isso de ofício, né? Ou a partir do momento que ele se deparar com a imposição de penalidade nesse formato. Perfeito. Vamos adiante, então. Agora, tem mais alguma aí por hora? Pois eu vou até olhar. A Jéssica está agradecendo. Muito obrigada, professora. Destaco a presença da doutora Marisa, do doutor Marco Aurélio, desembargador Marco Aurélio Moreira de Oliveira. Vamos ver aqui. O doutor Paulo Cordeiro está colocando. Andréia, minha ídola. Querido Paulo, saudade. Acho que é isso. Luiz Moraes é a dúvida última. Não, agora não. Até o momento não temos outras dúvidas. Então, estamos assim ao curso da palestra. Não tá aparecendo nada aqui para mim na tela. Tu tocou é que às vezes a gente toca e some. Não sei explicar. Não sei. Não sei. A gente até falou antes, né, que o Instagram tá meio bugado. Às vezes dá um... Ai, não sei. Sempre tem alguma novidade tem alguma novidade que a gente não sabe mexer direito. Então, não... Não bugou, tá ótimo, nem vamos falar. Pelo menos não me derrubou, então tá tudo certo. Tá Vamos ótimo. lá, vida que segue. Buenas.
Estava falando ali questão dos processos encerrados, processos de andamentos, até aí beleza, as alterações aí trazidas pelo CONTRAN. E outra questão importante que vale destacar, falei ali que o CONTRAN... Oi. O Luiz colocou, que era daquela dúvida que tu estava falando. Ele está colocando, a publicidade é que encerra a instância administrativa, que seria a publicação, né? Na verdade, Pois o Código de Trânsito fala que é o julgamento. Né? Lá nos termos do artigo, se eu não me engano, 290, lá fala que o julgamento do recurso em segunda instância, que encerra a fase administrativa. Né? Discutível sempre, sim, né? Eu digo sempre, que é claro. A magia e o desespero do direito, né? Tudo depende. Mas pela regra, né? Eu entendo que se encerra com o julgamento, né? Mas plenamente questionável. Não com a publicação. Certo. Exato. Mas questionem sempre, não acreditem em tudo que eu falo, né? Então sempre busquem aí, sempre discutir. Sim, tem que tentar, não tem essa, tem que tentar por todos os lados, tá certo? Isso aí. Outra questão importante, né, a ser destacada aí desse entendimento seletivo do CONTRAN, que não só ele foi seletivo em relação ao tempo, né, quais processos em relação ao tempo ele vai aplicar esse entendimento, mas ele restringiu essa lógica de retroatividade. Tem uma pergunta. Tá, ele restringiu apenas a essa lógica de aumento de pontuação para fins de processo de suspensão. Se a pessoa caiu na lei seca, na balada segura, não tem chance. Não, mas isso não mudou, então isso não teria uma aplicabilidade, né? Tá, mas para retroagir não teria exatamente, problema. Né? Tá. Então isso não teve uma alteração nesse ponto. E aquela das infrações gravíssimas? Da advertência, né? Isso. Não, o CONTRAN também não se aplica. Não trouxe aplicabilidade de uma forma retroativa. Mas eu acho que essas também não mudaram ou mudaram, doutora? Sim. Já não sei. Essas mudaram, né? Tá. Sim, essa questão então, da aplicação... Não tô tão por fora, ó. Não tô tão... Essa aplicação da advertência, né, que eu até referi no início, né, algumas alterações, até por isso que eu referi no início da live, algumas alterações. Teve a sistemática de pontos, teve, né, a mudança ali da sistemática da advertência, que antes era uma possibilidade e agora é obrigatório, expresso, né, uma obrigatoriedade da autoridade de trânsito. Isso mudou, é um benefício e o CONTRAN não trouxe previsão de aplicação retroativa. Teve infrações que eram penalizadas, não digo penalizadas, eles eram pontuadas, tinha um registro de pontuação e hoje não tem mais pela nova lei, então é um benefício da legislação que o CONTRAN também silenciou em relação à possibilidade de aplicação para os casos anteriores, mesmo que o processo esteja em andamento. Perfeito. Simplesmente silenciou. A dúvida é, qual a resolução do CONTRAN que determina a aplicabilidade da lei mais benéfica? É a 844? Isso. Então vou escrever aqui de novo. É a 844 que alterou a resolução 723. Então, tu pode acessar a 844, que vai te trazer só os artigos alterados, e é o artigo, já te digo, 3º. Ou tu pega a resolução 723, já no novo texto, né? O texto alterado em abril de 2021. Já coloquei. Então, resolução 844 CONTRAN que alterou a 723. Perfeito. Ó, eu coloquei, o Robson também escreveu 844, perdão. Não, o pessoal complementando aí. Adoro isso aí. Muito obrigada. Vamos lá, então, seguindo. Já nem sei mais onde é que a gente estava. Era na penalidade. A gente estava falando dessa seletividade, né? Que o CONTRAN ele entende que pode ser feita uma aplicação retroativa. Ele trouxe essa previsão, mas ele limitou. Só para esse caso. Só para um ponto da alteração da lei, né? Então, só um ponto da alteração da lei foi contemplado por esse benefício de retroagir e apenas processos em andamento. Então, é ilógico, né, no meu ponto de vista, esse entendimento, né, trazido pelo CONTRAN. Porque a partir do momento que se reconhece, né, o CONTRAN ele não traz essa explicação de motivos ali na resolução, mas a partir do momento que se reconhece, né, o direito de trânsito como um direito sancionador e, consequentemente, da possibilidade de aplicação retroativa, porque se não fosse reconhecido, sequer
ia trazer essa previsão de aplicação retroativa. Então, eu entendo que é divergente os posicionamentos. Até nesse meio tempo, quando foi publicada a lei o ano passado, se eu não me engano foi em outubro, até abril, até a vigência, chegou a sair 2 pareceres importantes sobre o tema. Um parecer do CETRAN de São Paulo e um parecer do CETRAN de Santa Catarina. Ainda foi o ano passado ainda esses pareceres, tá? Superados agora pelo entendimento do CONTRAN, mas esses 2 que já se manifestavam sobre o tema. Sim. Ainda que eles tenham sido superados de ano agora pelo entendimento do Conselho Nacional, é muito interessante quem busca desenvolver um estudo mais aprofundado sobre retroatividade, quem pretende propor uma ação judicial para reconhecer um direito de um cliente, que busque dar uma lida nesses 2 pareceres, tá? Joga no Google ali, é bem fácil de achar, tá? Se qualquer coisa, me chama aqui no Instagram, depois eu te mando, porque eu tenho esses arquivos, tá? Então, parecer de retroatividade de Santa Catarina e o parecer de retroatividade do CETRAN de São Paulo. Perfeito. Nesses pareceres, né, os conselheiros ali do Conselho Estadual de Trânsito, eles explicam bem bonitinho isso que eu tô falando. Então, já tem ali, ó, o argumento, a base constitucional lá do É uma artigo boa 5º. Fonte de recurso, né? Fonte Exatamente. Tem ali a explicação, né, de entender essa questão do direito de trânsito como um direito sancionador e, por conta disso, se aplica essa garantia constitucional inicialmente prevista para o direito penal. Perfeito, perfeito. Vamos adiante. Que horas são, hein? Eu tô perdida. 10 para as 9 já quase. Olha aí, 10 para as 9. Terezinha me avisa 5 minutos. Sabe por quê, doutora Andréia? Eu geralmente fico com o computador no WhatsApp com a Terezinha. Ali fica, né, o relógio, tudo. E o meu computador não está funcionando, então não temos WhatsApp, não temos Terezinha, é só por aqui pela live. Vocês têm que me regularizar, porque eu não tenho mesmo onde olhar que horas. Não, porém, eu vou, tô assim, aberta eu quero terminar dúvidas também. Abertas as dúvidas do pessoal aí pra gente aproveitar os últimos minutinhos. Vou dar uma olhadinha para trás aqui. Eu quero destacar a presença da doutora Ana Lúcia Piccoli, que está nos acompanhando, que é diretora do IARGS, uma das diretoras também. E acho que é isso, não temos mais nenhuma pergunta aqui que eu enxergue, pelo menos. Vamos adiante. Já que para mim não está aparecendo. Ó, mas temos aqui, agora apareceu. A doutora Sulami está colocando parabéns pela explanação, que com proficiência apresentou o tema. Agradecemos a inestimável colaboração. A Terezinha está colocando aqui, 7 minutinhos. Vamos lá. Doutora Andréia, bom, então volta só nesses casos. Eu queria perguntar dessas infrações gravíssimas. Então, essas foram alteradas, foram pioradas, aquelas de passar na não sei quantos % acima da velocidade, ou não? Não, né? Não, a infração de excesso de velocidade, tá? Esse caso que tu te refere, é isso? É isso que eu me refiro. Perfeito. A infração de excesso de velocidade, nós temos 3 possibilidades. Quando tu excede até 20%, excede um pouquinho. Isso. Quando tu excede entre 20% e 50%, né? Então tu tem uma infração média. Aumentou. No primeiro caso. Tá. Não, continua igual, não mudou não. Uma infração média. Eu digo, aumentou a velocidade, vai aumentando, Isso, pouca, média. De 20 a 50 tu tem uma infração grave. E acima de 50%, tu tem uma infração gravíssima. E essa infração gravíssima, especificamente, gera suspensão. Tá, é isso aí que eu pensava que não... E aí a lei não retroage, nesse caso aí não. Não, porque não teve uma modificação em relação a essa penalidade, tá? Mudou alguma coisa sobre isso? Sim. Mas nada que a gente... Isso é interessante também a gente trazer, tá? Sim. Não é toda a alteração da lei que vai aplicar e que a gente vai verificar a possibilidade de aplicação retroativa. Por quê? Porque a regra no sistema jurídico é não retroagir. A regra é válida ali para frente. Só vai retroagir o que a gente enxergar como benefício. Perfeito. O que for para ruim, não. Para piorar, não. Não. O que for para agravar uma conduta ou mudar um procedimento, como é o caso de algumas infrações. Sim, aumentar uma punição, uma penalidade, então, uma punição. Ou, por exemplo, se nesse caso de algumas infrações autossuspensivas, que a gente chama, né? Quando gera suspensão. Antes, esse processo de suspensão
por infrações autossuspensivas, só podia ser instaurado o processo de suspensão só pelo Detran. E isso mudou, né? Agora, por exemplo, se é um excesso de velocidade acima de 50% num radar da prefeitura, quem vai instaurar o processo de suspensão é a prefeitura. Mas nesse contexto, porque é uma mudança de competência, uma mudança de procedimento, não há nem benefício nem prejuízo, é simplesmente Sim. Pode até haver um prejuízo dependendo do contexto e da burocracia, mas não há um benefício, então, consequentemente, a gente não discute uma aplicação retroativa. Perfeito, perfeito. A doutora Mariana está te mandando boa noite. A doutora Mariana na internet, mas ela tem um sobrenome difícil de dizer, né? Eu não vou conseguir dizer aqui. Ela é da UAB, a doutora Mariana, tu sabe quem é. Não tá aparecendo aqui pra mim, mas... É por isso que não aparece, mas tu vê quem é, tu vai saber quem é. Ela é da UAB. Doutora Mariana, desculpa, mas eu não vou conseguir me lembrar agora do teu sobrenome. Eu sei que mas é difícil de te pronunciar. Um beijo, bem-vinda, obrigada pela participação. Deixa eu ver. Aqui, ó. Vitor coloca, deixar meus singelos agradecimentos de hoje à tarde, gratidão. A doutora Maria Isabel Beck também está aqui participando conosco. Muito obrigada, doutora. Vou deixar contigo de novo a palavra para ver o que tu tem para finalizar e depois sabe as dúvidas malucas, mas a gente fica vai e volta, vai e volta. Eu ainda nem consegui te perguntar, mas essa também não retroage, não tem assim a ver com o tema da live, mas a cadeirinha é sempre uma confusão, né? E a criança tem 10 anos e não tem o peso e não sei o quê. Ai, guria do céu, essa questão do dispositivo de segurança aí para criança foi Deus nos acuda durante essa questão da lei, a discussão, né, até a aprovação dessa lei. Porque inicialmente o projeto de alteração ele era para despenalizar essa conduta. Sim, então, deixar de ser infração de trânsito, se carrega de qualquer jeito, se carregar no porta-mala não dá nada, tô brincando, mas... Sim, né? Ou em cima do carro, né? Mas... Tava solto, Sim. Né? Voltava como era antigamente. É um dos pontos, né, que eu achei era muito problemático, né, que fosse tratado dessa forma, porque afeta diretamente a segurança. E tem vários pontos da legislação, né, que bom que não ficou no projeto inicial e que foi mantida ali, né, se mantém como infração de trânsito se tu transportar uma criança ali fora desses critérios. E é muito importante que toda alteração também, mesmo que a gente não esteja discutindo sobre um viés... Doutora Eliane tá dando risada aqui. Desculpa, mas também tem que rir porque eu acho uma confusão. Não, vamos lá. Um horror. Mas é importante também que a gente reflita nessas alterações do Código de Trânsito e que até um outro momento a gente pode conversar sobre outros pontos, né, das alterações. Eu já fico à disposição, adoro falar que nem uma matraca, velho, né? Vai conversando. E que a gente precisa refletir essas alterações não só sobre esse ponto da retroatividade, porque fica limitado aí às questões de benefício. Mas muitas das alterações a gente pode questionar se não desviaram a finalidade do código. Porque a finalidade do código, por que a gente tem uma lei nacional que regula essa questão de trânsito? Para manter aí a questão da segurança viária, da proteção de vidas, né, da educação para um trânsito. Então, se nós tivermos, né, algumas normas alteradas, sejam normas, legislação ou uma norma administrativa, que esteja desviando dessa finalidade principal do Código de Trânsito, a gente também tem que acender o alerta e discutir. Exatamente. Bom, doutora, agora sim, meu celular já apitou aqui que está com pouca bateria, foi isso que deve ter dado uma falhazinha. Muito, muito obrigado, estava maravilhoso, acho que esclareceu muitas dúvidas e gerou outras dúvidas que a gente tem a oportunidade de fazer uma outra live sobre o assunto de trânsito, que sempre é presente na nossa vida e é sempre oportuno falar. E cada vez que a gente sabe mais sobre esse tema, melhor. Muito obrigada. Acho que nem vou te passar a palavra de novo, vamos dando um tchauzinho, senão a gente não vai parar por aqui. Só agradecer mais uma vez. Só um pouquinho, esqueci total. Olha só, próxima live quinta-feira, dia 21/10, Direito da Energia com o Dr. Mauro Loeffler. É assim que se fala, a Terezinha lá mencionou. Acho que é Dr. Mauro Loeffler, todo mundo assistindo, a Terezinha que vai fazer a mediação.
E temos também no site a publicação do artigo O Voo da Coruja, que é um texto filosófico do Dr. Marcos Vinícius Martins. Então acessem lá o site e todo mundo ligado na próxima quinta com a live com a Terezinha de Mediadora. Muito obrigada, até a próxima. Já fica aqui o nosso convite. Obrigada, doutora Eliane colocando aqui. Excelente live. Andréia, sucesso garantido. Até. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.